A gente tem convidados na linha para falar um pouquinho com a gente sobre isso, especialmente sobre homem e mulher aqui numa grande metrópole como São Paulo. A Paula Napolitano, psicóloga, terapeuta sexual, consultora da Jovem Pan, está conosco. Tudo bem, Paula? Boa tarde para você. Boa tarde, tudo ótimo. Também conosco para participar dessa conversa, o Luiz Kuchinir. Dr. Luiz Kuchinir é psiquiatra, psicoterapeuta do Grupo de Gêneros do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Tudo bem, Dr. Kuchinir? Tudo bem, Patrícia. Que bom falar com você novamente, também com o Gilson e os ouvintes de vocês. Obrigada pela participação. Vamos começar debatendo essa história aí. Como é que se comportam homens e mulheres paulistanos? Ou seja, o que é que essa grande metrópole faz com a gente quando o assunto é sexo e relacionamento, hein, Paula? Na verdade, acho que uma coisa importante aí é essa nova geração aí online, né? Então a gente acaba podendo se comparar muito, só que se comparando de uma maneira meio errada, né? Porque a gente acaba tendo uma concepção de como se tudo fosse uma maravilha na vida dos outros, né? Então no Facebook, nas mídias, as pessoas só postam coisas boas, né? E aí a gente fica achando que a grama do verdinho é sempre melhor que a nossa, né? Mais verdinha que a nossa. Então isso acaba trazendo muita frustração, né? Então na vida sexual as pessoas estão podendo falar mais, mas só falam das coisas boas, né? As coisas que não estão tão legais, as pessoas não falam. E isso gera uma frustração cada vez maior, porque parece que só você não está se sentindo tão completo e tão feliz nessa área, né? Sem dúvida. O senhor tem essa visão também, doutor? Oi? Oi. Então, você sabe que é muito bom, Paula, isso que você trouxe. É um dos temas que eu estava imaginando mesmo a gente conversar. Que legal. Eu dividi esse tema em três áreas. Para os solteiros, para os namorados e para os casados, né? O que é São Paulo para cada um deles, né? Eu acho que realmente tem gente que namora, tem gente que encontra, mas tem gente até que segue o casamento via Facebook e WhatsApp. Então as pessoas acabam usando esse meio de comunicação e perdem essa oportunidade de estarem convivendo, estarem sentindo, estarem vendo como é que o outro está se sentindo. Não dá. Um rosto e palavras não são suficientes nem para uma pessoa conhecer a outra, né, encontrar a outra, nem cultivar um relacionamento como um namoro para esse relacionamento se adensar, e muito menos para alimentar um casamento que a gente sabe muito bem que vira e mexe, ele sofre umas invasões de problemas, de conflitos, e não dá para seguir um casamento com um relacionamento virtual, né? Precisa de olho no olho, né, Paula? Olho no olho e a questão do toque, né? A questão da sensação, porque às vezes no racional, né, na conversa tá tudo bem, mas às vezes a própria química, pele, cheiro, se colocar no lugar do outro, no sentimento, nas sensações, isso essas mídias não trazem, né, pra gente. Vira e mexe, né, Paula, você deve ter essa experiência que vira e mexe, vem paciente e traz na sessão a conversa por mensagem, a conversa pela... Né? E aí essas conversas são completamente distorcidas. Não dá para saber se o que está escrito lá é com amor, com raiva, com ironia. Não dá. Isso. Até porque, assim, uma vírgula, um ponto, uma exclamação, uma carinha, você não sabe se é ironia, se é raiva, se é amor, se é só um afeto fraternal, você não tem como saber, né? São diversas interpretações para um mesmo texto, ou para uma mesma carinha, uma imagem ali, né? Exatamente. E como essa sensação que a gente tem de que está todo mundo vivendo uma vida maravilhosa, você às vezes vai buscar uma coisa que você nem precisaria, né? Então às vezes vai conversar com alguém na internet, e aí aumentam até os casos de traições, né, via virtual, porque você fica buscando uma coisa que você acha que você não tem, ao invés de buscar às vezes do seu lado, né? Ou com você mesma, né? E como é que a gente resgata essa autoestima, né? Que foi deixada de lado até com essa história online. Você falou, todo mundo coloca a sua parte melhor, a sua foto muito bem escolhida e produzida, o lado bom da viagem, o lado bom do trabalho, né? Todo mundo só vê o lado positivo da coisa. Como é que fica a autoestima da gente olhando para aquele mundo
que não é real. Exato. Online, Paula. Como que a gente resgata isso? Eu acho que uma forma seria a gente parar um pouco de olhar tanto para fora e olhar um pouco mais para dentro. Né? Então, parar para refletir, assim, eu acho que uma dica legal, por exemplo, é você todo dia buscar no seu dia 3 coisas que foram legais, que deram certo, que foram boas, porque a gente acaba, às vezes, tendo um dia super bom, mas uma coisinha que não foi legal, ou uma foto que você viu de alguém que parece que está numa situação melhor que você já se põe para baixo. Então, acho que seria mais olhar mais para dentro ao invés de ir para fora e começar a se trabalhar nas coisas boas que estão ao nosso lado e o que a gente pode fazer para melhorar o que não está tão bom, né? Sem dúvida. Doutor Costinir. Eu queria trazer um viés dessa nossa conversa e tentar localizar ela, o que é característico de São Paulo nisso tudo, né? E eu estava pensando como que é para uma pessoa solteira ou que está procurando alguém, que quer encontrar alguém. Como é difícil aqui, né? Como é um momento fugaz. Ou se aproximou, ou tentou e acabou, quando é aquela hora. Então, pessoas tímidas, pessoas que pensam demais, pessoas que ficam em dúvida, em geral são pessoas que sofrem muito com São Paulo, né? E toda essa abordagem claro que com discrição, educação e respeito, elas são sempre bem-vindas. Então, pessoas podiam pensar nisso e tentar vencer essas dificuldades, né? Essa questão voltando, essa questão do que é alimentar uma relação, né? Para os namorados, para os casados, que aqui em São Paulo é uma arte, né? Ou até é um malabarismo. Ninguém tem tempo, tem um excesso de compromissos, né? E eu acho que tanto o homem quanto a mulher, os dois, precisam cuidar muito das relações que têm, se quiserem preservá-las, porque é muito fácil uma relação, principalmente em cidades grandes, nesse clima, nessa movimentação que é São Paulo, pessoas poderem se perder e perder o relacionamento por falta de investimento, às vezes simples, investimento de tempo. É isso que eu ia falar, porque São Paulo pede essa agitação, né? E as relações acabam sofrendo muito com isso. Não só relações amorosas, mas outras relações, os amigos. Cadê os amigos, né? A gente se vê muito mais virtualmente hoje em dia. O que deve ser feito para preservar isso, Paula? Porque nessas questões a gente precisa pensar um pouco quais são as nossas prioridades. Porque se a gente for querer realmente estar 100% em tudo, a gente vai se frustrar o tempo todo, né? Se a gente fosse até pensar nos nossos avós, bisavós, eles não tinham essa coisa, além de ser bom em tudo, buscar a felicidade pessoal, buscar a felicidade em todas as áreas, né? Então, eu acho que priorizar. Então, o que para você é mais importante no seu dia a dia, né? Em todas as esferas. Então, nos amigos, no lazer, no trabalho, a sua vida afetiva, a sua vida financeira. Então, primeiro a gente parar e olhar a vida como um todo, né? O que está dentro dela, o que está faltando. Então, a gente precisa realmente olhar para dentro, né? Porque São Paulo acaba trazendo um pouco essa correria que a gente acaba sempre sentindo que está devendo, né? Está sempre correndo contra o tempo, né? Então, a gente precisa dar uma parada, olhar um pouco para dentro e poder, a partir daí, criar algumas ações no que é importante para mim. Porque para cada um vai ser alguma coisa diferente, né? E até, assim, no que o doutor estava falando, né? Na questão dos solteiros, a gente tem uma vantagem em São Paulo que a gente tem um pouquinho de tudo. Essa diversidade de São Paulo que é fantástica. Então, se eu sou uma pessoa mais tímida, eu não gosto de uma balada, não gosto de um barzinho, sou mais reservado, então eu tenho que pensar o que eu gosto de fazer. Eu gosto de aula de música, eu gosto de um concerto, eu gosto de coisas mais filosóficas. Então eu posso procurar um curso, às vezes em diversos lugares, e encontrar alguém que tem esse mesmo gosto, né, do que eu, por exemplo. Essa diversidade encanta mesmo, né? Agora, doutor Costinir, a gente estava falando aqui que São Paulo é uma cidade que suga em relação ao ritmo frenético e isso parece que não tem mais retorno, né? Cada vez mais
essa situação. A mulher correndo atrás, né, no mercado de trabalho, o homem também ganhando um novo papel, muitos acabam ganhando menos que a mulher e ficando em casa, em alguns casos. Esse perfil vem mudando? Como é que está se adaptando a mulher moderna que mora em São Paulo e o homem? Então, a mulher moderna, ela não fica tão dependente do homem, né? Quer dizer, mulheres que já estão num relacionamento, né, principalmente, elas não contam tanto com o marido, seja para ele socorrê-las se o carro quebrou na rua, seja que ele vá buscá-la na escola, no trabalho. E a mulher hoje, ela tem um nível de independência do homem. Isso não significa que ela não gostaria de ter um homem que se dedicasse mais. Mas uma mulher tem essa consciência também de que esse homem não dá. Esse homem chega às vezes 10 horas da noite, ele não vai ter, aliás, como homem já não tem muita disponibilidade para grandes conversas, quanto mais ele chega nesse horário, né? E é isso, eu acho que, por exemplo, uma relação ainda incipiente, um namoro, ela precisa ser cultivada, as pessoas precisam quilometragem, né, para estarem juntas e se entenderem, né, e os casados precisam saber que um casamento não dá para pôr na agenda, né, qual é a hora que a gente... Então, a nossa agenda de casamento é onde a gente vai, quanto tempo a gente vai fazer, vai estar em tal lugar, quantas vezes por semana a gente faz isso. O casamento, ele precisa de uma espontaneidade, de uma flexibilidade, justamente para as pessoas não se sentirem presas, principalmente os homens que reclamam tanto, né, de que eles estão presos, que eles estão contidos, reprimidos, e depois a mulher acha que eles estão muito distantes, fechados, inacessíveis. Esse clima, esse ambiente de São Paulo, ele precisa ser muito bem avaliado, porque ele pode ser muito ruim. São Paulo é bárbaro. São Paulo dá oportunidades incríveis. Quem quiser ter uma vida multicultural em termos dos gourmets, em termos de atividades esportivas, o que for, mas precisa saber viver em São Paulo. Vamos falar um pouquinho de sexo, que é a tua praia, Paula? Dá tempo numa cidade como São Paulo? Como é que fica essa coisa do sexo pro paulistano? Porque é isso que a gente estava comentando, né? Essa correria, esse estresse, essa ansiedade, tudo isso são coisas que prejudicam muito o sexo, né? Porque se só a nossa cabeça está acelerada, o nosso corpo não sente. E isso prejudica muito para o sexo, né? E a gente percebe aqui em São Paulo também, né? Só a gente passar em qualquer banca que a gente vê todas aquelas revistas falando de uma ditadura do sexo que não existe, né? Então tem que ter vontade o tempo todo, a toda hora, múltiplos orgasmos, desejo o tempo todo, tem que ser o as em todas as áreas do sexo. Isso não existe, né? Porque a gente não é máquina, né? A gente é ser humano e cada um tem as suas dificuldades, as suas timidezes, o seu estresse, a sua ansiedade. Então a gente tem que, de novo, parar de olhar para fora e olhar para a nossa relação, né? E aí a comunicação é muito importante, né? O diálogo é extremamente importante. Você saber como a pessoa do teu lado tá, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que está incomodando ela. Então, esse diálogo, né, se a gente fosse pensar bastante tempo atrás, não existia muito, né? Não se negociava muito, né? Cada um tinha o seu papel e era um papel muito claro. E hoje não, né? Então, a gente precisa aprender esse diálogo, né? Sem dúvida, é isso mesmo. A tecnologia, ela ajuda, favorece, promove reencontros, inclusive, mas o olho no olho é fundamental. Com certeza. Esse é o grande recado. Paula Napolitano, psicóloga, terapeuta sexual, consultora da Jovem Pan. Obrigada, viu, pela participação. Obrigada a vocês. Um ótimo dia de São Paulo. Agradeço também ao Dr. Luiz Cuchinir, psiquiatra, psicoterapeuta, ele que é idealizador do Grupo de Gêneros do IPQ, o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo.
Muito obrigada mais uma vez, foi ótimo conversar com o senhor. Um ótimo domingo, doutor. Para você também, Patrícia, parabéns para todos nós que amamos São Paulo, né, e usufruímos dessa cidade tão que nos enriquece tanto e faz a gente se desenvolver muito, né? Muito obrigado pela entrevista, viu, de me chamar, estou à tua disposição sempre. Obrigada, um abração. Obrigada, um abração.